E aí pessoal, beleza? Nossa videoaula de hoje é sobre sais, a parte 2. Lembrando que a semana passada a gente já teve sais parte 1. Então vamos lá? Pessoal, então, retomando aí o que a gente viu na última aula sobre sais, nós temos que um sal é obtido a partir de uma reação de um ácido mais uma base, que eu chamo de reação de neutralização. Então, quando eu misturo um ácido mais uma base, eu tenho o produto sal mais a água. Por isso que a reação se chama de neutralização. Nós vimos que o sal é assim como as bases compostos iônicos, que contém um cátion que é proveniente aí da base, e o ânion que vem então do ácido nessa reação que a gente viu de neutralização. Vimos também como definir a fórmula dos sais a partir dos cátions e ânions. Então, uma ideia que para a gente obter a fórmula de um sal é trocando a carga do cátion pela quantidade do ânion e a carga do ânion pela quantidade de cátion, ok? Aqui não é o positivo e negativo, lembrando disso. É o número da carga, tá? Então, no exemplo aqui, o cátion tem carga mais 1, então eu vou precisar de um ânion. E o ânion tem carga 2, menos 2, né? Então eu vou precisar de 2 cátions. E a fórmula do sal ficaria deste jeito aqui. Olha só, NH4, entre parênteses 2, porque são dois cátions NH4, sendo que, no caso, o NH4 ele tem que aparecer entre parênteses porque são dois átomos que formam a ligação. Se eu colocasse o 2 aqui junto com o 4, ficaria 42, certo? E o SO4 aqui, que fica normal, porque eu só tenho um na forma. Beleza? Retomando ainda sobre os ácidos, que a gente viu na última aula, os sais eles se dissociam em água, como aqui no exemplo. Então, quando eu dissociar esse composto aqui, eu vou separar o cátion e o ânion. A dissociação a gente já tinha visto também para as bases, lembram? As bases também se dissociam porque também são iônicas, assim como os sais. Tá? Então, aqui na dissociação desse sal, por exemplo, eu vou formar Ca2+, mais 2 vezes o NO3 menos. E o aquoso sempre aparece porque a substância está em solução aquosa. E vimos também que os sais, eles, exatamente por dissociarem-se, eles sempre conduzem corrente elétrica em solução. Mas também eles podem conduzir quando fundidos, ou seja, no estado líquido após o aquecimento. Bom, para a aula de hoje, nós vamos primeiro falar um pouquinho mais sobre a neutralização. Eu não vou me aprofundar sobre neutralização total e parcial, porque nós vamos voltar nela numa próxima aula. Mas nós temos que ter uma ideia, primeiramente, do que é a total e a parcial, para a gente entender essa classificação que nós vamos ver sobre os sais, beleza? Então, a total é o seguinte: quando eu tenho a mesma quantidade no meio de hidrogênios e OH, hidrogênio do ácido, OH da base, aí eu vou ter a neutralização total. Por exemplo, aqui, ó, o meu ácido fornece 3 hidrogênios, então a base eu vou ter que colocar uma maior quantidade dela para mim também ter 3 vezes OH no meio. Tá? Que aqui na equação a gente representa por um 3 na frente. Não se preocupem com esses números, só vocês terem ideia do que isso realmente significa total. Tá? E aí eu vou obter isso aqui. Ó. Você pode ver que na total não sobra hidrogênio e OH no meio. Todo o hidrogênio e OH forma água. Por quê? Ó? Neutralização, hidrogênio do ácido mais OH forma água. Então, na total, todo o hidrogênio e todo o OH vai formar água. Isso que vocês têm que ter na mente aqui. Um outro exemplo aqui também, ó, AlOH3, eu vou ter que ter 3 equivalências de ácido para ter a total, e aí olha só, vou formar tudo água. Agora, a parcial, aí ela acontece quando eu não tenho a quantidade suficiente de OH ou de H para neutralizar o total no meio. Então, olha só esse primeiro exemplo. Aqui eu coloquei um ácido que tem 3 hidrogênios. E o equivalente que eu coloquei para reagir de base aqui só vai me fornecer um total de 2 OHs no meio. O que vai acontecer? Vai sobrar hidrogênio. Isso é uma neutralização parcial. Também formei um sal, mas esse sal ele tem um hidrogênio na sua fórmula. Ok? Então, é a mesma reação aqui de cima, só mudou a quantidade de base. Ó. Agora eu formei 2 equivalentes de base, de ácido, aliás, de água, enquanto na primeira eu formei 3 equivalentes de água. Exatamente por ter menos OH disponível. Isso fez com que um hidrogênio sobrasse na fórmula do sal. Se vocês olharem na tabela de cátion e ânions de vocês, vocês vão perceber que o HPO4 também está lá como ânion.
tá? Então, isso aqui é um produto, um sal de uma neutralização parcial. Neutralização parcial deste ácido aqui. Eu digo que o ácido se neutralizou parcialmente. E aqui embaixo nós temos o mesmo exemplo da total aqui, só que agora, do segundo exemplo, né? Só que agora com uma quantidade menor de ácido. O que vai acontecer? Ó, eu teria que ter 3 hidrogênios para neutralizar totalmente essa base. Mas eu estou colocando o equivalente aqui a um hidrogênio apenas. E isso faz com que sobre agora na fórmula OH. Então, essa aqui é uma neutralização parcial dessa base aqui. Ok? Isso aqui também é um sal, só que esse sal agora ele tem OH na sua fórmula. Ah, professor, mas você falou na aula passada que para ser sal não poderia ter como ânion OH. Veja, com o único ânion OH. Se tiver um OH junto com outro ânion, aí sim ainda vou ter um sal. Mesma coisa em relação ao exemplo aqui de cima. Ó. No exemplo aqui de cima eu tenho hidrogênio aqui na fórmula, mas ele não tá na forma de um ácido, né? Porque se fosse um ácido, inclusive, teria que ter só o hidrogênio aqui, não poderia ter esse cátion sódio aqui, tá? Então, quando isso acontece, nós temos a neutralização parcial e nós obtemos sais diferenciados, contendo ou o hidrogênio que sobrou do ácido ou o OH que sobrou da base que passou por uma neutralização parcial. Ok? Pessoal, só retomando, numa próxima aula eu vou falar um pouco mais na neutralização parcial e total. Por enquanto, vocês têm que entender, ó, na total, você consome todo o hidrogênio e todo o OH do meio. Na parcial, vai sobrar na forma do sal obtido hidrogênio ou OH. Beleza? Passando para frente, agora nós podemos ver a classificação. Essa classificação vem exatamente do sal obtido a partir dessa neutralização, se ela é total ou parcial. Então, os sais normais ou neutros não apresentam nenhum H+, nem oxidrilas, que é o H-, ou seja, nem o H+ da base do ácido, nem o OH- da base em sua estrutura, como, por exemplo, NaCl, brometo de cálcio, entre outros exemplos aí. Então, esses sais normais eles são obtidos a partir da neutralização total. Aí nós temos os sais ácidos. Tá? Sal ácido, a palavra sal ácido, pessoal, não confunda com ter pH ácido. Sal ácido é a classificação quando o sal tem na fórmula um hidrogênio que sobrou a partir de uma neutralização parcial. Entre os exemplos, inclusive, nós temos o bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio que nós usamos em casa, é essa fórmula aqui, né? NaHCO3. Ele é obtido pela neutralização parcial do ácido carbônico utilizando hidróxido de sódio, ok? Então, sais ácidos é uma neutralização parcial sobre hidrogênio na fórmula. E os sais básicos, então, são aqueles que possuem uma ou mais oxidrilas em sua estrutura, como este sal aqui. Os sais aqui não são muito comuns, tá? Não, a gente não utiliza muito esses sais aqui, mas esses aqui seriam dois exemplos possíveis aí de sais básicos. Então, também são obtidos por neutralização parcial. Okay? Então, essa é a classificação mais comum para a gente fazer entre os sais. Sais normais, sais ácidos, sais básicos. Os normais ou neutros vêm na neutralização total e os ácidos ou básicos vêm na neutralização parcial. Beleza? Vamos falar agora um pouquinho de solubilidade dos sais. Então, a gente viu que eles são classificados, tem uma classificação. Eu não vou me importar muito com essa classificação, só coloquei para vocês terem uma ideia da classificação, tá? Mas eu não vejo por que ficar classificando sal neutro, etc. Daqui a pouco a gente vai falar sobre pH, que é muito mais importante do sal, entender o pH do sal. Aquela classificação é uma mera observação sobre as possibilidades. Mas a solubilidade, pessoal, ela é muito útil para nós. Tá? Novamente, aqui vocês não precisam decorar uma tabela de solubilidade. Vocês vão ter sempre uma tabela de solubilidade de sais à mão para vocês consultarem. Tá? Por que é útil para nós a regra de solubilidade? Exatamente porque nós utilizamos em análise química. E, obviamente, que uma coisa muito comum de fazer no laboratório é preparar soluções. É muito comum você preparar soluções para fazer análise, para fazer utilização em equipamentos, na indústria, etc. Então, você tem que saber se a substância é solúvel ou não. Ok? Vocês vão aprender mais para frente
sobre a quantidade que é solúvel, quantidade que não é. Aqui nós estamos falando de regra de solubilidade. Quando eu falo de solúvel e insolúvel aqui, o solúvel é aquele que eu consigo dissolver uma certa quantidade. Claro que tem um limite para isso. E o insolúvel é que eu não consigo dissolver quase nada. Ou seja, não formo solução. Coloco um pouquinho de nada lá e ele já não dissolve. Tá? Então, nós temos umas regras gerais que nós podemos olhar aqui. Ok? Só para vocês terem uma ideia também, nós podemos sempre consultar essa tabela para saber. Então, olha, todos os sais que contêm nitratos, eles são solúveis. Que tem acetatos, eles também são solúveis. O acetato aqui teria um insolúvel que seria o de prata, ou seja, quando tem esse ânion e tem a prata aqui, ele vai ser insolúvel. Já os cloretos, brometos, iodetos e sulfatos, eles têm mais exemplares que são insolúveis, olha só. Cloretos, brometos e iodetos, eles são solúveis, exceto se tiver os cátions prata, mercúrio e chumbo, os 3 casos aqui. E os sulfatos, eles são solúveis, exceto se eles forem compostos com o cátion cálcio, estrôncio, bário, o mercúrio e o chumbo. Tá? Então, para você saber se ele é solúvel ou não, é só você olhar o cátion presente e o ânion. Começa sempre pelo ânion, olha pelo ânion presente. Então, se é cloreto, mas o cloreto está ligado com o quê? Se é com a prata, com o mercúrio ou com o chumbo, ele vai ser insolúvel, ok? Agora, tem uns outros ânions aqui que geralmente formam compostos insolúveis. Por exemplo, os sulfetos, a maioria é insolúvel, exceto que é solúvel, no caso, se o cátion for o amônio, um alcalino ou alcalino terroso. Tá? Então, aqui as exceções são os solúveis. Os carbonatos, a maioria é insolúvel, exceto se for o amônio ou alcalino, daí sim o sal vai ser solúvel. E o fosfato, a maioria é insolúvel, a maioria do sal que contém o fosfato é insolúvel, exceto se tiver o cátion, amônio ou um metal alcalino. Tá? Por exemplo, fosfato de sódio, metal alcalino, então ele vai ser solúvel. Fosfato de cálcio já é um metal alcalino terroso, não está como exceção de solúvel, então aí vai ser insolúvel. Carbonato de amônio vai ser solúvel, porque o amônio é essa espécie aqui, ó, tá? Carbonato de potássio, potássio é um metal alcalino, então vai ser solúvel, ok? Outro exemplo aí, brometo, que aqui ó, tem o ânion bromo desse sal, né? Então brometo de prata. Brometo de prata vai ser insolúvel. Brometo de cálcio. O brometo de cálcio vai ser solúvel agora, porque ó, o cátion cálcio não está como exceção de insolúvel, ok? Beleza? Então, a tabela de solubilidade dos sais, sempre pronta e disposta para pesquisar. Não preciso decorar, ok? Mas é importante saber, olha, quando eu preciso saber se é solúvel ou insolúvel? Vou lá e consulto a tabela para ter uma ideia. Essa tabela vocês vão usar bastante em analítica mais para frente. Tranquilo? Beleza? Vamos continuar. Aqui, ó, eu tenho um exemplo de uma substância que é insolúvel, o sulfato de bário. Mesmo sendo insolúvel, um sal insolúvel, ele é utilizado para ingestão para casos onde você precisa fazer uma radiografia do intestino. Então, a pessoa toma lá esse sal, ele vai ser tem um aspecto esbranquiçado, exatamente por ser insolúvel. A pessoa toma lá e aí ela vai se impregnar nas paredes do intestino, já que não é solúvel, né? E aí você consegue ter o contraste da radiografia e vai aparecer a imagem no raio-x lá do intestino. Tranquilo? Aqui nós vamos ter que relembrar uma coisa para o nosso próximo assunto dessa aula, que é relembrando se é NOx fixo ou não. Então, NOx, que é o NOx? O NOx, para os compostos iônicos, nós estamos falando de compostos iônicos aqui, é sempre a carga que eles têm. Então, um composto iônico é formado por um cátion de uma carga X e um ânion de uma carga X. Cátion positivo e um ânion negativo. Os NOx fixos, aqui a gente tem que olhar apenas para os cátions. Nós estamos preocupados com os cátions, porque eles que vão ter uma variação importante para os sais que nós vamos precisar, ok? Então, relembrando, ó, quais são os cátions que têm sempre um NOx fixo? Cátions da família 1A sempre tem cátion, formam cátion de carga mais 1. Família 2, mais 2.
A prata é mais 1, o zinco mais 2 e o alumínio mais 3. São esses aqui que a gente tem que lembrar que tem sempre a carga fixa, sempre esse número de oxidação fixo, tá? NOx, número de oxidação, e NOx, número de oxidação fixo. Metais alcalinos são estes, família 1A. Metais alcalinos terrosos, família 2A. O zinco, que é sempre mais 2, a prata, que é sempre mais 1, e o alumínio, que é sempre mais 3. Tá? Os demais metais, eles vão ter sempre NOx variáveis. Beleza? Ah, professor, mas pode ter um cátion também formado por mais que um elemento, que é o cátion poliatômico. O cátion poliatômico importante é o NH4 e ele é um cátion sempre com a mesma carga, que é mais 1. Então, ele não tem variação. Ok? Então, isso vai ser importante porque nós vamos falar agora sobre nomenclatura dos sais. Tá? Nomenclatura dos sais. Ah, lá vem o professor com essa nomenclatura de novo. Meu Deus! Nomenclatura dos sais, pessoal, para quem pegou das bases é muito fácil. Tá? A mais difícil realmente era dos ácidos. Dos sais também é bem simples. Olha só. É só você ir na tabela de cátions e ânions, ver o nome do ânion. No meio desse nome do sal vai vir um D e depois o nome do cátion, que também eu encontro na tabela de cátions e ânions. Okay? Se não tiver na tabela de cátions e ânions, você pode consultar direto na tabela periódica, no caso do cátion. O ânion não vai estar o nome dele na tabela periódica. Ok? Então veja lá. Nós vamos ter aqui duas coisas. O primeiro exemplo é do NaCl. O NaCl é um sal formado por um cátion que tem sempre a mesma carga, porque ele é um cátion de metal alcalino, sódio. Tá? Então, no primeiro exemplo, veja que para nomear um sal, primeiro você começa pela parte final, que é o ânion. Então, o ânion Cl, vou lá e procuro cloreto. Cl é cloreto. Então, cloreto de e o nome do cátion, que é sódio, cloreto de sódio. Outro exemplo aqui, Na4Cl. Então, aqui eu tenho novamente o cloreto, então o nome vai começar com cloreto de e o nome do cátion. Agora eu tenho o cátion NH4, que é aquele cátion formado por dois elementos, que se chama amônio. Então, cloreto de amônio é o nome deste sal. Olha que fácil, né? Cloreto de sódio, cloreto de amônio. Tranquilo? Vamos agora ver quando o NOx for variável, o número de oxidação, a carga do cátion for variável. Aqui eu tenho que se preocupar somente com o cátion, pessoal. Não preciso se preocupar com o ânion, só com o cátion. Ok? Então, olha só. Exemplo aqui é do ferro. O ferro não pertence naqueles grupos que a gente acabou de falar. Ele é um metal de transição lá no meio da tabela. Então, se ele não pertence a um metal alcalino, alcalino terroso, não é o zinco, não é a prata e nem o alumínio, eu preciso também informar em números romanos qual é a carga do ferro. Como a gente fez também para as bases, a mesma ideia. Tá? Então, nós já sabemos que o ânion se chama cloreto, né, que é o Cl aqui, e agora eu vou dar nome para o cátion. O cátion é ferro, e qual que é a carga desse ferro? Para saber a carga dele, a gente pode fazer aquela troca. Ó. Troca a quantidade aqui do ânion vai ser igual à carga do cátion e vice-versa. Né? Então, como aqui são números diferentes, só tem dois cloros e um ferro, e aí eu posso fazer essa troca sem problemas. Então, quer dizer que o ferro vai ter carga O mais 2. Então, eu vou escrever cloreto de ferro 2. Cloreto de ferro 2. Não é fácil, tá? Lembrando que o 2, para mim definir o 2 aqui, eu puxei o 2 aqui para cá como carga. Fiz aquela troca que eu tinha ensinado para vocês. Se vocês tiverem com dúvida ainda, né, como fazer essa troca para definir qual que é a carga aí, me chamem e procurem que eu ajudo vocês. Beleza? Nesse exemplo também eu posso chamar de cloreto ferroso. Tá? Mas nós vamos usar esse daqui, que é o que o PAC recomenda. Tá? Então, esse daqui é uma outra possibilidade, cloreto ferroso. Tá? Que é uma nomenclatura que muda a terminação para oso para menor carga e ico para maior carga. Então, poderia ser também cloreto de ferro 3 se eu tivesse 3 cloros aqui. Aí seria cloreto férrico, a segunda nomenclatura possível. Okay? No exemplo 2, nós temos aqui o cobre como cátion. O outro aqui, que é o ânion, a gente vai lá na tabela e procura já. SO4 é o sulfato. Então, fica sulfato de... Aí o cobre, como ele não pertence para
naqueles grupos que eu falei para vocês, que a gente acabou de falar. Então, eu também tenho que usar os números romanos. Então, sulfato de cobre, 2. Ah, professor, por que é 2 agora? Bom, aqui eu não posso usar a regrinha da troca. Aqui em cima eu usei porque tinha a quantidade diferente de cátion e ânion. Aqui eu tenho um de cada. Então eu vou lá na tabela de cátions e ânions e procuro o SO4. Eu vou ver lá, o SO4 tem carga menos 2. Ou seja, o cobre aqui só pode ter carga mais 2, ok? Então essa regrinha da troca, para mim saber a carga, eu não posso fazer quando tem quantidades iguais dos dois. Aí eu tenho que usar lá uma tabelinha para ver qual que é a carga do ânion para mim definir do cátion, tá? Então, sempre a tabela de cátions e ânions está lá para ser consultada. Então, sulfato de cobre 2, ele pode ser também chamado como sulfato cúprico, que é uma outra nomenclatura. Nós vamos se preocupar com essa daqui. Beleza, pessoal? Deu para entender a nomenclatura? Não é difícil, né? Mas tem que dar uma treinada, ok? Então, olha só, o primeiro caso, eu não tenho cátion que varia a carga, é só chamar nome do ânion de nome do cátion, cloreto de sódio, cloreto de amônio. Nos segundos casos aqui eu teria um NOx variável, então eu tenho que achar qual que é esse NOx e informar ele na frente do nome do cátion em romanos. Aqui eu consegui definir só olhando para a fórmula, então ficou cloreto de ferro 2. E aqui eu defini a carga olhando para o ânion, que eu sabia que era menos 2, então o cátion só poderia ser mais 2. Então, sulfato de cobre, 2. Ok? Vamos aí. E aqui tem o primeiro parem, faça, envie. Aqui que vocês vão enviar lá como resposta dessa atividade referente a essa videoaula. Então, a primeira, são duas para essa videoaula, é o seguinte: dê o nome dos sais. Os sais estão aqui. Aqui eu já coloquei para vocês pausar o vídeo e já fazer isso. Uma tabelinha de ânions, ok? Os cátions vocês podem consultar na tabela periódica o nome deles, tá? Esses cátions aqui, todos eles são nomeados conforme a tabela periódica, conforme o nome do elemento mesmo, tá? Então, olha só, eu já vou até falar para vocês para facilitar. Ó. Esse cátion primeiro se chama sódio, o segundo cálcio e o último vanádio. Então, só vocês precisam nomear os ânions e colocar lá o nome do ânion, nome do cátion, em todos eles. Qual deles aqui vai precisar números romanos? Isso vocês vão ter que determinar e colocar para mim, beleza? Então, pause o vídeo aqui, faça este, aí vocês continuam, beleza? E eu vou continuar. Vamos lá? Outra coisa que aparece para os sais, é uma pergunta que eu vou fazer aqui para vocês. Sal hidratado ou sal molhado? Como que eu chamo? Ah, eu pego lá um sal do saleiro lá, um dia que está chovendo. Vocês podem perceber que ele fica úmido, né? Isso é um sal que eu posso chamar só de molhado, de úmido, tá? Esse sal aí é úmido porque muitos sais são compostos higroscópicos. Higroscópicos, o que é isso? Meu Deus, que palavra feia! Higroscópicos é substância capaz de absorver espontaneamente água da atmosfera. Então ele absorve e fica úmido, a água fica junto com ele lá. A molécula de água vai ser absorvida e vai ficar em volta dele. Então, substâncias higroscópicas, vocês vão falar muito, vão ver muito sobre substâncias higroscópicas também lá em analítica. É importante diferenciar uma substância higroscópica, ver quando ela é ou não é, porque ela vai mudar muita coisa em analítica para vocês lá para frente, tá? Então, compostos higroscópicos absorvem água, eles ficam com água em volta dele, como se eles ficassem ali com água fixada a eles, ok? Então, ficam com essa água, eles estão úmidos, estão molhados, podemos dizer assim, de uma maneira mais simples. Mas nós temos uma outra definição que é diferente, eu não posso confundir com sal simplesmente molhado ou umidificado, que é o sal hidratado. O sal hidratado já é outra coisa. Ele é um sal que possui água de cristalização. Então, quando esse sal foi formado, a água ela ficou presa no retículo cristalino. O que é retículo cristalino, professor? Meu Deus! Retículo cristalino é a organização dos átomos quando eles se ligam aí os íons e os cátions, no caso dos sais, né? É a organização dos íons no sal, nos compostos iônicos. Então, o composto iônico hidratado, quando ele vai se cristalizar, fica uma molécula de água junto ali naquele cristal formado.
Então ele fica preso ali. E aí eu chamo esse sal de hidratado. A fórmula dele é diferenciada. Ela é multiplicada pela quantidade de águas que tem nesse sal hidratado. Então pode ter uma molécula de água, 2, 3 ou 4, tá? Então isso difere. Isso é importante para vocês, pessoal. Toda vez que vocês forem analisar, trabalharem no laboratório com sal hidratado, vocês vão ver que na fórmula tem a água junto. Então vocês têm que levar em consideração essa água. Ela não pode ser tirada dali, ok? Por quê? Porque diferente do composto higroscópico, que está só molhado, eu posso colocar numa estufa, aquecer e essa água vai sair. Tá? Agora, o sal hidratado não. Se eu colocar numa temperatura mais baixa, geralmente essa água não sai. Quando ela sai, ela até se transforma. Por exemplo, o sal de cobre ele tem uma cor azul quando ele é hidratado e tem uma cor mais esbranquiçada quando ele está sem água, quando eu tirei essa água de hidratação, ok? Então tem que saber diferenciar isso. Composto higroscópico, substância que absorve água, vai formar, se for um sal que está umidificado, molhado. E o sal hidratado já não. O sal hidratado ele tem na sua composição a água. É uma água de cristalização. Quando formou esse sal, essa água ficou como se fosse presa ali no meio do cátion, do ânion que forma o sal. Beleza? Eu não posso tirá-la dali. Tem até uma nomenclatura que a gente usa para os sais hidratados. Sulfato de cálcio dihidratado, olha só. Sulfato de cálcio é o nome que a gente chamaria comumente, como a gente viu agora há pouco. Sulfato de cálcio, e aí dihidratado por ter duas moléculas de água. Então, di, tri, tetra hidratado, que depende de quantas moléculas de água tem na fórmula desse sal. Beleza? Isso para o sal hidratado. Tranquilo, pessoal? Beleza. Quando vocês forem tendo dúvidas, vão anotando aí e vão me mandando para vocês não deixar essas dúvidas na cabeça. Agora nós vamos voltar no pH. Principalmente porque eu vi alguns erros em relação às respostas que vocês foram me mandando das perguntas. Que é o seguinte, ó. pH, a faixa de pH é de 0 a 14. A faixa ácida é menor que 7. Menor, olha só, menor. Faixa ácida menor que 7, ou seja, vai de menos que 7 até 0. Neutro, pessoal, é somente 7. Só 7. 7 é neutro. 6,9 é ácido. Então, eu vi alguns colocando lá pH ácido de 0 a 6. Errado, tá? O único que é neutro é exatamente no 7. Exatamente aqui no 7 é neutro. E o ácido, a básica, a substância que é básica ou alcalina, é acima de 7. Então, como é o correto falar, professor? Ácidos pH abaixo de 7. Aí vai até 0, né? Neutras, substâncias neutras, pH exatamente igual a 7. Igual a 7, então. E substâncias básicas, pH acima de 7, ok? Eu também vi vocês falando lá 8 a 14 para básicas, então tá errado, tá? Somente 7 é neutro, levem isso em consideração sempre. 7 é o único valor neutro, só esse valor é neutro. Acima de 7, passou alguma coisa de 7 é básico. E abaixo de 7, qualquer coisa abaixo de 7 é ácido. Tranquilo? Porque aqui a gente vai falar do pH dos sais. Ah, professor, mas eu acho que o pH do sal deve ser neutro porque ocorreu uma reação de neutralização. Não é isso que acontece, tá? Por quê? Porque nós podemos ter o seguinte, pessoal. Podemos ter sais neutros naquela classificação. Sais neutros formando soluções aquosas neutras, como cloreto de sódio, soluções ácidas. Então, o mesmo sal que é classificado como neutro, ele pode formar soluções ácidas e até básicas. As três coisas são possíveis. Os sais formando soluções aquosas ácidas, mas alguns formando soluções básicas. Os ácidos, olha só, eles são chamados de ácidos, mas não significa que eles têm pH ácido. Okay? Um exemplo disso é o bicarbonato de sódio. Nós usamos bicarbonato de sódio em casa, inclusive para problema estomacal. E o bicarbonato de sódio, ele é um sal na classificação ácido, mas o pH dele é básico. Tá? Vocês já vão entender por quê. E os sais básicos que podem formar tanto soluções básicas, mas também ácidas. Ok? Então,
não depende dessa classificação que a gente viu lá no começo dessa aula, se ele é neutro, se ele é ácido e básico, não tem nada a ver com o pH. O pH tem a ver com a constituição desse ácido. Tá? Por que ocorre esse fato? Simplesmente porque o sal ele pode reagir com a água, olha só, ocorre uma reação com a água que libera H+ ou H- no meio, que torna a solução ácida ou básica. A reação do sal com a água ela é chamada de hidrólise do sal, do grego hidro, e é uma reação inversa da salificação. Então, é um processo ao contrário da salificação. Então, de forma geral, nós podemos ter o sal com pH neutro. Quando que ele vai ter pH neutro? Tá? Aqui eu vou só fazer um apanhado geral, porque vocês podem ver isso mais para frente. Mas o pH neutro vai ser o seguinte: o cátion e o ânion forem de a base e o ácido forte, ou ambos fracos. Por exemplo, o cloreto de sódio é um sal de pH básico, porque ele vem de uma base forte, que é a base de sódio, e um ácido forte, que é o ácido de cloro. O sal terá pH ácido se a parte forte prover do ácido. Então, por exemplo, o cloreto de magnésio ele tem pH ácido, porque o magnésio vem de uma base fraca e o cloro vem de um ácido forte. Então, ele vai ter pH ácido. E pode ter um pH básico ou pH alcalino, né? Se aí o cátion for de uma base forte e o ânion for de ácido fraco. Por exemplo, o carbonato de sódio vem do ácido carbônico, que é um ácido fraco, e de uma base forte, que é a base de sódio, hidróxido de sódio. Okay? Então, recapitulando, ó, ácido pode ter pH neutro, pode ter pH ácido e pH básico. Isso você tem que ter na cabeça. Por quê? Porque o erro que vocês não podem cometer como técnico quer dizer, sal é neutro porque passa por neutralização. Isso é o pior erro que vocês poderiam me dizer. Sal é neutro porque passa por neutralização. Em relação ao pH, errado. Em relação ao pH, o ácido pode ter pH neutro, pode ter pH ácido e pode ter pH básico, que depende qual a parte que ele vem em relação ao ácido e à base. Se ele vem de um ácido e uma base ambos fortes, ele terá pH neutro. Ou se os dois forem fracos iguais, também neutro. Ele terá pH ácido se ele vier de um ácido forte e a base for fraca. E se ele vier de uma base forte e um ácido fraco, aí o pH será básico. Beleza, pessoal? Então, tenham isso na mente. Pode ter os 3 pHs possíveis. E aí vem o segundo pare, faça e envie para vocês fazerem aqui. Vocês vão olhar para a fórmula e vão dizer se esses sais vão ter pH acima de 7, pH igual a 7 ou pH abaixo de 7. Então eu vou ajudar vocês já falando qual se vem de base ou ácido forte. Olha só. E aí vocês vão matar a charada já aqui. Vão responder e vão me mandar também como segundo pare, faça e envie. A primeira aqui, ó, letra A. Potássio é uma base forte. Base de potássio é forte. Bromo vem de um ácido forte. Então, já está fácil para vocês definirem se o pH aqui vai ser acima de 7, abaixo de 7 ou igual a 7. O segundo aqui vem de uma base forte, que é a base de sódio, e vem de um ácido fraco, que é o ácido que contém o cianeto, o CN aqui, ok? E o último vem de uma base fraca, que é a base de ferro, e vem de um ácido forte, que é a base, que é o ácido que contém o NO3, o ácido nítrico, ok? Então, recapitulando, ó. Primeiro, forte, forte. Aqui, forte, fraco. E aqui, fraco, forte. Beleza? Parem, façam. Dúvidas, me enviem. Vamos continuar aqui. Vocês parem e façam e eu continuo. Um pouquinho sobre os sais que consumimos. Então, nós temos aqui o chamado sal light. Em caso, nós usamos o sal comum, que é cloreto de sódio. O sal light, pessoal, ele é um sal que tem menos sódio porque se adiciona, em vez de cloreto de sódio apenas, uma mistura de cloreto de potássio. Tá? Então, as nossas células, naturalmente, elas precisam de sódio, né? Que é um importante controlador aí no transporte ativo de minerais, tá? E ele faz com que ocorra a passagem de substâncias através das membranas celulares.
tá? É a chamada bomba de sódio que tem no nosso organismo. Porém, nós consumimos demais. Eu vi um artigo que dizia o seguinte, que o brasileiro consome em média 4,7 gramas por dia de sódio, quanto o recomendado pela Organização Mundial da Saúde é 2 gramas por dia. Tá? Então nós consumimos a mais. Então, para quem consome demais, causa problemas com a hipertensão. E para evitar isso, você pode, por exemplo, consumir um teor reduzido utilizando esse sal light, que é um sal mais caro, obviamente, mas ele reduz a quantidade de sódio, porque sódio tem várias substâncias que nós comemos no dia, vários produtos que nós comemos. Chips, salgadinho, paçoca, muitas coisas são colocados sódio porque ele é um conservante, tá? Então, tem muita coisa que você imagina nem não tem sódio, mas tem. Biscoitos, até biscoitos doces, tem muito sódio lá, tá? Então, se eu quero reduzir, uma das ideias é comprar esse sal light aí que tem cloreto de potássio juntamente com cloreto de sódio para reduzir o teor de sódio que você vai consumir. Uma outro tipo de sal que a gente consome geralmente aqui em relação à saúde é o cloreto de magnésio. Por quê? O magnésio, pessoal, ele é essencial para o funcionamento do sistema neuromuscular e é encontrado em todas as células do nosso corpo. Então nós precisamos de magnésio. E aí esse sal de magnésio muitas pessoas consomem, compram como cápsulas ou até um pó e diluem na água, porque ele ajuda aí ele ajuda na memória, ele ajuda no condicionamento muscular, entre outros benefícios. Então muita gente compra isso na farmácia e usa, tá? Só que assim, tudo que a gente consome tem que ser olhado para a bula. Qual é a quantidade que eu posso? Tem um limite para tudo. Então eu tenho que olhar a bula, olha qual é a quantidade que eu posso consumir daquilo. Beleza? Mas o cloreto de magnésio realmente aí alguns médicos até vão aconselhar o uso. Depende muitas vezes do exame que é feito. Então, sempre a primeira informação é a informação médica. Eu preciso tomar realmente? Qual é a quantidade que eu tenho que tomar? Isso tem que vir sempre de uma orientação. Tranquilos? E no laboratório? Aqui eu coloquei para vocês uma imagem que nós temos lá no laboratório, ó, que é o frasco, como que eu compro os sais. Então, os sais são muito utilizados no laboratório. Química analítica, nós usamos demais sais, vários tipos de sais. Então, só para vocês terem uma ideia aqui de um exemplo. Olha aqui que nós temos. Ó. Nós temos o sulfato de cobre 2, então a nomenclatura usada lá no laboratório é a nomenclatura que nós vimos. Ó. Sulfato de cobre 2. Sulfato de cobre, como cobre é um cátion que pode ter NOx variável, ele tem aqui em romanos número 2. Então, a nomenclatura usada no laboratório é aquela nomenclatura que nós acabamos de ver. Nós vamos precisar dela para a gente poder reconhecer as substâncias lá no laboratório, ok? E esse sal aqui, ó, ele é pentaidratado. Então, esse aqui é o sulfato de cobre 2 pentaidratado, porque você está vendo a fórmula dele aqui escrita embaixo, ó, sulfato de cobre vezes 5H2. Então, ele é um sal que nós chamamos de hidratado, como nós acabamos de ver, ok? Então, aqui é um exemplo de um frasco que nós temos lá no laboratório, no caso, o sulfato de cobre hidratado. A coloração desse sal é azul, exatamente a forma dele hidratado é azul. Quando a gente voltar para o laboratório, nós vamos até fazer um experimento, isso no segundo semestre, em analítica. Não sei se eu vou ser o professor, mas o professor de analítica faz um experimento onde a gente vê o que acontece quando a gente desidrata ele. A gente aquece o que acontece, que é bem interessante. Ele vai mudar de coloração, ok? Exatamente porque ele tem essa cor azul quando ele é hidratado, ok? E aqui outro frasco, aqui no caso é um outro sal, cloreto de amônio, tá? Aqui tem algumas informações, substância que apresenta risco para o meio ambiente, ela é sólida. Todos os sais que nós temos no laboratório, todos são sólidos, porque são todos compostos iônicos, ok? Então, todos são sólidos. Não tem nenhum sal que nós usamos no laboratório que é líquido, tá? Se ele tiver líquido é porque ele está em solução, ele não é puro, ok? Aqui as informações que eu tenho no frasco, aqui também embaixo também tem a fórmula, ok? Tem algumas informações aqui que é referente aos perigos que ele pode causar, etc., entre outras informações, ok? Então, nós vamos usar muito e muito sais no laboratório, beleza? Continuando aí, e para terminar, na verdade, nós vamos falar um pouquinho sobre sais complexos. Os sais complexos nós também vamos usar bastante analítica. Os sais complexos eles têm uma fórmula onde o cátion ou o ânion é um complexo. O que é um complexo, professor?
Um complexo ele tem uma estrutura um pouco mais condensada, ele é formado... Condensada não, desculpa, ele é formado por uma estrutura um pouco maior. Ele é um átomo central, em geral é um metal de transição, como ferro, platina, prata, cobre, e íons ou moléculas que chamamos de ligantes, que se unem ao átomo central por uma ligação covalente. Tá? Então, aqui eu tenho um exemplo, que é o ferro cianeto de potássio. Veja que eu tenho o ferro, ele está ligado a 6 cianetos, e depois tem uma ligação aqui com o potássio. Você pode perceber aqui, então, aqui, o ferro cianeto ele tem carga menos 4, porque ele está ligado a 4 potássios de carga menos 1 cada um deles, ok? Aqui em relação aos sais complexos, só para vocês terem uma ideia da existência deles, pessoal. Então, o que eles têm de diferencial dos outros? Aqui a fórmula dele é um pouco maior, ele é constituído de mais substâncias, de mais átomos do que os demais. E esses sais complexos nós vamos estudar mais na analítica do terceiro período, porque nós usamos esses sais complexos para fazer análise química também, principalmente para quantificar metais, ok? Mas eu trouxe aqui mais como exemplo e curiosidade, inclusive para falar do galim do tempo. O galim do tempo ele contém um sal complexo que ele vai se ligando e desligando ao mesmo tempo, digamos assim, com moléculas de água. Ele vai perdendo moléculas de água de acordo com a umidade do ar. Então acontece essa reação aqui, ó. Eu tenho lá, ele é esse sal de sódio, cobalto e cloro. Ele tem a coloração azul. Quando ele reage com a umidade do ar, ele vai formar esse sal complexo aqui, ó. Olha o sal complexo, cobalto, água e cloro. Então, olha como, por isso ele é complexo, ele tem uma forma maior, tá? Esses sais complexos, pessoal, então, ele passa a ter uma coloração rosa. Ele passa desse azul para rosa. E por isso que aquele galinho do tempo, acho que todo mundo já deve ter visto em algum lugar, principalmente casa de avó, tia, esse galinho do tempo. Ele vai mudando de coloração conforme ele vai absorvendo, esse sal complexo vai absorvendo umidade, beleza? Lembrando que os sais complexos é mais por curiosidade mesmo, tá? Nós não precisamos desvendar ele, porque ele tem uma organização um pouco mais diferenciada em relação aos sais comuns que nós estamos vendo, ok? E aí vocês vão retomar os sais complexos mais para frente lá na química analítica para poder utilizar, ok? Apesar do nome ser sais complexos, eles não são tão complexos assim, porque eles são formados basicamente de uma ligação adicional entre uma molécula e um cátion, ok? E por hoje é isso. Muito obrigado. Dúvidas vão me mandando. Até a nossa próxima aula.